Há mais ou menos uns 2 meses, a gente começou a ouvir falar constantemente sobre medidas de prevenção, ou seja, quais são as principais formas de proteção e prevenção contra o novo coronavírus. A gente sabe que o isolamento social foi e continua sendo a principal medida frente a isso. E muitas pessoas tiveram que criar um hábito de adaptação para dentro de casa, realmente fazendo funcionar o isolamento social. Mas muitas delas estão vivendo um grande desafio nesse momento, que são principalmente as crianças e os adultos que possuem transtorno do espectro autista. A gente sabe que eles possuem uma dificuldade maior de adaptação, porque quando sai da rotina de acompanhamento terapêutico e psicológico deles, é uma rotina que é muito difícil de se vivenciar e também de se adaptar. Os pais estão sentindo isso e a gente está conversando com alguns pais que mandaram relatos para nós. Pensando nisso, a gente conversou com o Luiz Graneto, que é psicólogo e que traz mais explicações sobre como está sendo essa adaptação dos autistas em isolamento social. A maior dificuldade, com certeza, é relacionada à questão das rotinas. Justamente porque a criança autista ela precisa das suas rotinas. E pode, inclusive, então, apresentar dificuldades às questões das mudanças que estão sendo impostas aí por conta do período dessa pandemia, né? Isolamento social. Então, cabe aos pais, aos cuidadores, aos terapeutas estarem auxiliando nesse sentido essas crianças. A primeira situação, enquanto psicólogo, que é necessário ser feito em casa, estar falando de uma maneira, estar falando sobre o que está acontecendo, explicar o que está acontecendo. É claro, utilizando-se uma linguagem adequada, não muito detalhista, justamente para não causar não assustar essa criança, né? Mas explicar o que está acontecendo. Alguns psicólogos até estão dando a ideia de utilizar o termo de um bichinho invisível, que ele pode causar muito problema e pode fazer mal se a gente não se cuidar. Então, para a gente pensar na proporção de famílias que estão tendo que se adaptar a essa nova rotina, aqui em Cascavel, 123 crianças frequentam o sistema público de ensino. Além disso, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, no Brasil são mais de 2 milhões de autistas que estão passando por essa nova adaptação dentro de casa. Os pais e mães de autistas estão tendo que criar novas rotinas, atividades, formas de se pensar como adaptar esse tratamento terapêutico, às vezes fisioterapêutico também, psicológico para as pessoas que estão em casa. E a gente conversou com uma delas, que é a Miriam, mãe do Davi, e conta para nós como está sendo essa rotina dentro de casa. O Davi, ele tem autismo moderado ou severo, ele está com 7 anos e ele estuda na APAE, ele participa do projeto voltado aos autistas da APAE. E o nosso maior desafio agora na quarentena é o ficar trancado. Porque, assim, o Davi ele tem bastante dificuldade com ficar muito tempo no mesmo lugar. O Davi precisa estar o tempo todo em movimento. Então, assim, está sendo bem complicado para a gente, principalmente com relação a isso. Porque ele não vai na escola, ele não vai em parques, não tem lugares para ir, né? Não tem locais para levar ele. Ele acaba ficando só em casa e na casa da minha mãe. Então, para nós está sendo um desafio muito grande, porque o Davi, ele fica muito nervoso. Ele acaba ficando nervoso, acaba se mordendo, né? Às vezes até mesmo tentando morder a gente, apesar dele ser uma criança calma. Nesse momento está sendo bem complicado, porque a gente acaba esgotando os recursos para atender eles, né? Além de tudo isso que a Miriam falou, estudar dentro de casa e se adaptar às atividades também não está sendo fácil para outros pais, como no caso da Samantha e do Marcos, que contam pra gente. Os ensinos, né, estão à distância, as instruções escolares, sejam elas desde das idades mais tenras até aqueles que já estão nas escolas, no ensino médio, nas escolas, até nas faculdades. Eu tenho um autista mais velho que está na faculdade, ele está tendo aula virtual. Também não está sendo fácil, porque ele também, apesar de já estar na faculdade, ele tem as dificuldades dele. Então, para ele acompanhar, ele tem um ritmo diferente. Então, aqui vai
apelo para que todos tenham paciência. E fica também o nosso convite para que a sociedade acolha sempre essas pessoas com muito amor, que é sempre o melhor remédio, a melhor escolha, a melhor alternativa para qualquer diferença que possa existir. Para nós, ficar em casa é uma situação não muito confortável, porque a gente precisa desse apoio da escola para deixar as crianças e poder trabalhar. Para o Victor mais ainda, porque ele não está acompanhando o conteúdo quanto ele deveria, então ele vai ser prejudicado com certeza. A gente ainda não sabe como é que vai ser o ano letivo, mas para nós é sempre um motivo de preocupação saber que de repente o Victor pode ser passado de ano só por passar, sem realmente ter assimilado aquele conteúdo. A gente sabe que sair de casa não é o melhor cenário, ainda mais para o Victor, que ele tem asma, então ele também fica no grupo de risco, então ele não pode sair de casa de jeito nenhum para ter contato com outras pessoas, porque é muito perigoso para ele. Então, pandemia tem sido isso. Preocupação, ansiedade por causa da situação de modo geral, mas também com o desempenho escolar do Victor, que não está sendo um desempenho adequado, porque ele não está tendo o acompanhamento que ele tem direito e que ele poderia estar tendo se ele estivesse numa sala de aula, né? Que ia continuar evoluindo a parte cognitiva, a parte emocional, porque ele está inserido naquele ambiente social. Como forma de inclusão e de melhoria no ensino especializado para pessoas com transtorno do espectro autista, em março a Prefeitura de Cascavel inaugurou a primeira clínica escola do município. E esse é um marco muito grande para os pais e também para as crianças e adultos com autismo, porque é um centro especializado em que eles vão poder ter educação e terapia ao mesmo tempo. Durante a pandemia, as atividades estão paralisadas, estão canceladas, mas os pais, junto com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação de Cascavel, já estão reformulando novas formas para pensar como a clínica escola vai funcionar. E a gente está muito ansioso para que essa clínica escola saia logo. Eu tenho certeza que vai ser do modelo que a gente falou e só vai vir a somar e a ajudar as famílias, né, principalmente as mães, que a carga é bem maior. Vai ter ajuda para as mães também, uma ajuda psicológica. E agora a gente só tem que aguardar a pandemia ir embora. E depois a gente inaugura a clínica escola. E a gente encerra por aqui esse vídeo, mas queremos falar para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o que é o mundo do espectro autista, a gente convida vocês a entrar na nossa página do Medium, que se chama Espectros da Inclusão, e assistir o nosso documentário chamado Espectros da Inclusão também, que agora foi adaptado em Libras. E a gente fica muito feliz com todo esse projeto e esperamos que vocês também se interessem pelo assunto e gostem. O espectro autista pode ser descoberto a partir dos 2 anos de idade, mas como não existe um exame específico para o resultado, muitas pessoas demoram para descobrir o transtorno, algumas até mesmo anos.